A paz do Senhor Jesus, é com imensa alegria que retornamos para mais um programa Reflexão Bíblica. Agradecemos a Deus por esta oportunidade, ainda que a tomamos com seriedade e tremor, pois falar da parte dele não é fácil, é muita responsabilidade. Agradecemos também ao nosso pastor-presidente, pastor Ailton Zé Alves, pelo depósito de confiança em nós depositada, para que possamos mais uma vez fazer uso deste tempo, trazendo uma reflexão bíblica para a glória de Deus. Mas também a você pelo seu carinho, a sua audiência, as suas orações, e mais uma vez então iremos juntos ler a palavra de Deus e meditar naquilo que Ele para nós tenha reservado neste dia. Abra sua Bíblia comigo, se há esta possibilidade, no Evangelho escrito por Marcos, capítulo 10, versículos 46 ao de número 52. A palavra do Senhor nos diz: Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando, e, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Pedido de silêncio não aceito. Por que o pedido? Ou ainda os porquês do pedido. Ao ler a passagem, nós temos aqui o relato de Jesus terminando a sua visita ali na cidade de Jericó. Ao sair, pelo contexto do versículo 46, um homem, pela descrição bem conhecido de todos, pois a maneira como Marcos registrou, ele diz: Bartimeu, o cego, filho de Timeu. Então era uma pessoa conhecida, provavelmente pelos anos que levava sentado ali à beira do caminho, pela deficiência com a qual nascera e a sua realidade já de todos conhecida. E a Bíblia diz que, ouvindo que era Jesus que estava passando por ali, ele começou a clamar, pedindo socorro, pedindo misericórdia. Imediatamente os seus gritos incomodaram e sai então um pedido, que na verdade, no versículo 48, ele é mais do que um pedido, é uma repreensão, né? Um pedido feito com uma certa emoção contrária, um sentimento negativo, né? O repreendiam. Talvez seja pelo fato de Bartimeu estar quebrando o protocolo, né? Estão recebendo uma visita, as pessoas estão aclamando-a da forma como habitualmente faziam, e agora aquele homem gritando ali, talvez quebra de protocolo, então silêncio, ou ainda a dissonância, um coro cantando, jubilosos provavelmente, e simplesmente mostrando gozo, alegria na forma de acompanhar o mestre, e agora alguém gritando. Então a dissonância, que é um ruído ou vozes, né, que trazem perturbação ao ouvido. Talvez pela dissonância, então, assim interpretada por eles, eles estão pedindo que se cale. Ou ainda a resignação, né? Mas ele está gritando para quê? Ele nasceu assim, toda a vida desse jeito. Então o homem tem que se resignar. Então pode que o pedido daqueles
estejam baseados ou fundados num contexto de resignação. Você nasceu assim, você vai viver sempre assim, para você não tem o que fazer, né? Ou com você não há como fazer nada. Ou ainda o conformismo, né? O pobre homem não precisa gritar, vai ser em vão. Aceite a sua realidade, viva na condição que você nasceu. Você é assim, você não pode caminhar, não tem ninguém que venha lhe trazer, então conforme-se, silêncio. Ou ainda o egoísmo daqueles que simplesmente preocupados de repente que a bênção que eles buscavam em Jesus, a atenção que eles esperavam receber de Jesus fosse dirigida ou fosse desviada para aquele homem. Assim, ainda poderíamos falar de um antropocentrismo, né? Como filosofia, como forma de vida, se fala do homem como o centro do universo e até alguns falando que tudo foi criado para o homem. Mas aí o antropocentrismo, de forma individual, em alguns, faz com que ninguém mais pode ter a atenção, somente eu. E tudo o que se vai fazer de bom tem que ser para mim, tudo do melhor não tem que ser para mim. Não sabemos, na verdade, o que havia na mente, no coração daqueles que repreendiam pedindo silêncio, mas algumas das possibilidades, aqui falamos, uma quebra de protocolo, cala-te, ou uma dissonância, que ruído, homem, para de barulho, ou uma resignação, meu Deus, não tem jeito mais para você, aceite a sua realidade. Um conformismo é como que dizer, não, rapaz, não interrompe não, deixa como está a coisa, né? Ou um egoísmo, como que, não, para você não, ele vai me abençoar, ele vai me socorrer, ele vai me dar, ele vai me conceder, para você não. Ou a atenção toda exclusiva apenas para nós, né? Aquela multidão que o acompanhava. Na verdade, o homem não aceitou aquele pedido de silêncio. Bartimeu, ele logo nos mostra que se nós estamos com o desejo de alcançar a Deus, de receber dele alguma coisa, se estamos determinados em resolver algum problema no Senhor, de obter alguma vitória sobre alguma coisa da vida, precisamos entender que nem tudo vai depender de Deus e que os ventos contrários, as barreiras, as dificuldades não podem ser maiores que nós. Ele não aceita aquele pedido e não o atende. E nós observamos no versículo 48, diz, e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu não sei quantas vezes você, amigo, tentou dirigir-se a Deus, tentou mudar alguma coisa na sua vida, procurando a intervenção divina. Você se programou, se projetou para viver uma outra realidade, mas logo começou a ouvir vozes. Isso mesmo. Às vezes elas se dão num sentido literal de pessoas que estão em nosso entorno e que acham que para nós não tem mais jeito. Dizem que é em vão o nosso esforço. Declaram que por mais que lutemos, Deus não mais irá fazer nada. Outras vezes as vozes não são de humanos, ainda que alguns sejam instrumentos do adversário, mas às vezes é o próprio inimigo de nossas almas que começa a jogar setas, ideias, pensamentos que terminam sendo como sanguessugas e que tiram as forças daqueles que desejam caminhar em direção a Deus. Mas Bartimeu, diante das vozes diversas, das razões diversas, as motivações quaisquer que estavam naqueles que o repreendiam pedindo silêncio, ele simplesmente tomou, até parece como que uma palavra de ânimo, porque Marcos registra, mas ele clamava cada vez mais. Ele não diminuiu o tom, não diminuiu a frequência, não diminuiu a intensidade, não, ele clamava cada vez mais.
Com isso, ele está dizendo a nós que a fé é superior a formalidades. Há momentos que nós podemos, em um culto ali devocional, cantar uns 3 hinos sem interrupção, mas outras vezes nós começamos a cantar o hino e paramos porque começamos a soluçar, a dar glórias a Deus e de repente o Espírito Santo começa a fluir. Então aquela formalidade ela foi alterada. Entendemos então que a fé é superior a formalidades. O homem tinha a oportunidade de ser abençoado, então ele precisava fazer o que estava no seu coração para que suas necessidades fossem atendidas. Mas também a negativa se dá pelo fato de que não há clamor com fé desagradável aos ouvidos de Deus. Os gritos do Bartimeu incomodaram a muitos ali. Causou uma dissonância que perturbava na audição deles. Mas diante de Deus não é assim. Em Jeremias 33, versículo 3, o próprio Deus, ele diz: clama a mim e responder-te-ei. Em outras ocasiões, a Bíblia nos relata fatos de pessoas que oraram não no templo, precisaram orar ali onde estavam, em situações bem complicadas. Pessoas que inclusive chegaram a ouvir do próprio Cristo que aquele momento não era para lhe atender, aquela não era a sua oportunidade, aquele momento não podia ser dada a atenção a ele, mas a Bíblia logo mostra que, quebrando, diríamos assim, o protocolo, passando por cima, né, de determinadas formas de organizar, de promover uma reunião, um evento, elas terminaram sendo bem sucedidas e foram abençoadas. Não há clamor com fé desagradável aos ouvidos de Deus. Continue clamando, continua buscando, continua na tua forma de dirigir-te a Ele, que Ele com certeza irá sair em teu favor e te abençoará. Mas ainda observamos que Deus pode mudar a situação mais complexa e obscura que seja. Eles parece que estão dizendo a Bartimeu: resigna-te, aceita a tua realidade, aceita a tua condição. Mas nós observamos que Deus pode mudar toda e qualquer situação. Aquelas que diante dos homens já são tidas como fatais, aquelas situações, aqueles problemas que para a medicina simplesmente se esgotaram já os seus recursos, para os advogados não tem mais como apelar, não tem mais como fazer. Deus ainda muda situações. Ele pode pôr um ponto final agora na situação que você está atravessando e começar a escrever uma nova história na tua vida. Sigam então o exemplo. Queriam que ele se resignasse, mas ele clamava cada vez mais. Ainda observamos que Deus pode tudo para quem crê. A Bíblia declara: tudo é possível, né, ao que crê. E a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção daquilo que não se vê. Bartimeu, ele como que dizendo: eu não posso conformar-me a esta situação se há um Deus que pode mudar esse quadro. Eu não posso resignar-me e aceitar um conformismo e de viver todo o tempo aqui, se justamente agora está passando diante de mim a chance, a oportunidade, o meu Criador, o Deus verdadeiro. Então, é algo precioso, é impressionante, é maravilhoso, nós nos alegramos com isso também. Mas ainda observamos que Deus amou o mundo, não a umas pessoas, talvez alguns dizendo ali em forma egoísta: se ele for atender aquele homem, ele vai se esquecer de nós.
Se ele for socorrê-lo, então não vai ficar alguma coisa para nós. Mas não nos esqueçamos, a Bíblia diz que Deus amou o mundo. E quando diz ali mundo, não está falando do universo no sentido cósmico, mas ali está considerando a raça humana. Deus te ama, Deus ama o teu cônjuge, Deus ama os teus filhos, Deus ama os teus amigos, Deus ama teus pais, Deus nos ama. E em seu amor, ouvindo Ele o clamor de alguém, ouvindo Ele a petição e vendo a persistência, a perseverança, com certeza Deus sairá ao teu encontro, Deus irá te abençoar e através de ti, através da tua oração, através do teu clamor, abençoará a outros, inclusive, e isto a Bíblia traz muitos relatos do que estamos declarando. Mas ainda, Deus quer salvar a todos. Quando ele se dirigiu a Bartimeu, veremos mais na frente, nós vamos observar que ele não vai fazer a acepção de pessoas na hora que alguém clamar, na hora que alguém pedir, da maneira como ele ensina, da maneira como a Bíblia relata, Deus irá atender. Ele atendeu judeus, atendeu gentios, ele atendeu homens da classe alta da sociedade judaica, como atendeu a pessoas menos favorecidas naquelas aldeias, nos povoados. Deus atendeu aos que, segundo a lei de então, estavam bem diante das autoridades, mas também ele socorreu, atendeu aos que haviam caído em problemas, em fracasso, mas que voltaram-se para o seu Criador. Ele foi misericordioso com todos, em todo o tempo, e ainda hoje, agora, a sua misericórdia pode entrar em ação em teu favor. Bartimeu, ele recebeu com um tom de repreensão um pedido para que se calasse. Mas ele diz, eu não tenho por que calar-me, eu vejo as coisas de uma outra maneira. Eu vejo que pela fé eu posso sim alcançar, ainda que incomodando a alguns, o que eu preciso receber da parte de Deus. Eu creio que o meu clamor não está sendo desagradável e nem será aos ouvidos de quem me criou, de quem me formou, de quem me salvou. Não, não. Eu creio que Ele pode mudar a situação, por mais complexa que ela seja. Eu creio que Ele me ama como a todos os demais e em seu amor eu serei abençoado. Eu creio que Ele pode me socorrer, Ele pode resolver o meu problema. A resposta divina ante a sua negativa diz que realmente ele tinha razão e que o seu exemplo deve ser seguido por mim, por você. E que seu exemplo está recheado de detalhes, segredos que nos permitem alcançar o favor do Todo-Poderoso. Não sei se em seu caso a cura divina, ou a porta de emprego, a restauração da família, o regresso de um desviado. Não sei qual será o porquê do seu clamor, da sua oração, da sua insistência com Deus. Mas deixe-me concluir já esta reflexão, vendo que a resposta divina ante a negativa nos diz que Bartimeu tinha razão não aceitando aquele pedido quando lhe disseram, cala-te, né? Cala-te. Jesus parou. O versículo 49 diz, e Jesus parando, glória a Deus. Eu quero pensar que neste momento, a teu respeito, Deus parou e está atento. E se Ele parou e está atento ao teu clamor, à tua oração, algo Deus vai fazer, algo Deus irá realizar. Em segundo lugar, Ele deu ordens a respeito de Bartimeu. O versículo nos diz, e Jesus parando, disse que o chamassem. O homem que as pessoas estavam chateadas com ele, o homem que seus gritos causaram uma dissonância para alguns ali. Agora Jesus para
e dá ordens a seu respeito. Um contexto um tanto do Salmo 91, quando diz, e a seus anjos dará ordens a teu respeito. Né? Aqui Jesus para na caminhada e dá ordens a respeito de Bartimeu. Ele disse, vá lá e traga aquele homem. Jesus o atendeu com disposição, com prontidão. Veja que coisa linda, versículo 51. E Jesus falando, disse-lhe, que queres que te faça? Qual é o problema? Qual é a sua necessidade? O que é que você quer que eu realize em seu favor? O que você deseja de mim? Em que eu posso ser útil? Em que eu posso te ajudar? O que eu posso fazer por você? Que coisa tremenda! Não deixe de clamar, não deixe de orar. Talvez dentro de casa alguns zombem, outros achem que você está perdendo tempo, outros até podem ameaçar você para que você desista de clamar, desista de buscar a Deus, desista de lhe servir, desista de lhe adorar, mas que você, com um exemplo como este, entre outros que a Bíblia nos traz e outros que a história da igreja também registram, você possa fazer-se cada vez mais forte e firme, declarando como Jó, ainda que ele me mate, nele esperarei. Dizer como Paulo, eu sei em quem tenho crido. E continuarei então clamando, buscando, invocando, adorando. Ainda observamos, Jesus parou, Jesus deu ordem a seu respeito, Jesus se põe à disposição dele e logo no versículo 52, Jesus fala, depois da resposta do Bartimeu, mostrando o que desejava, o problema, Jesus disse, vai, a tua fé te salvou. Curado, atendido, clamor respondido, e Jesus ganha mais um seguidor no caminho, pois o versículo termina, o 52, dizendo, e logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Que Deus continue te ajudando e que a sua mão continue estendida sobre sua vida, sua família, e que tudo aquilo que você se propôs receber de Deus, buscando-o, clamando-o, chegue sobre a tua vida, em nome de Jesus. Oremos juntos, já agradecendo a Deus por coisas grandes e maravilhosas que virão sobre a tua vida da parte de Deus, pela tua persistência em não calar-te diante dEle, mas seguir buscando-o. Ele é Deus. Pai bendito e eterno, nós te agradecemos no precioso nome de Jesus, pela bênção que nos dás de estar aqui mais uma vez e poder meditar em tua palavra, trazendo-a como alimento ao faminto, trazendo-a, ó Senhor, como uma mensagem poderosa, porque provém de ti, para dissipar desânimo, medo, fraqueza, o pessimismo, para apagar todo plano e projeto fatalista e que assim, Senhor, a esperança ela volte a brotar onde em algum coração, Senhor, se apagou, murchou, que ela venha reverdecer. Pai, que a tua bênção chegue sobre aquele que continua te buscando, clamando a ti, persistindo em ser atendido por ti. Tu és fiel, tu o farás. Recebe a nossa gratidão, Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Obrigado por sua atenção e seguimos contando com as suas orações por toda a nossa emissora, os que nela trabalham, o nosso pastor presidente, pois nós só seremos de bênção se tu também estás em compromisso, né, de continuar orando por nós. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Visite-nos em um de nossos templos, aí perto de sua casa, ou venha ao nosso templo central aqui na Avenida Cruz Cabugá, número 29, no bairro de Santo Amaro. Deus te abençoe em nome de Jesus.